Vem, Karen, vem, minha linda. Já começar a entrevista hoje, gente, é com a Karen Gomes. Ela é psicóloga, como eu falei para vocês. A gente vai falar sobre saúde mental, mas ela faz diversas coisas, né? Ela é voluntária, inclusive, no Cruz Vermelha. Eu quero que ela conte um pouquinho da profissão dela antes da gente começar essa conversa, que eu espero que seja gostosa. Está aberto para vocês fazerem perguntas que vocês acharem melhor. Karen Gomes, conta um pouquinho para a gente, então, dessa tua carreira toda. Minha trajetória profissional é a seguinte: eu trabalho com medicina e segurança do trabalho, porque eu sou especialista em avaliação psicológica, então eu trabalho avaliando pessoas que vão trabalhar em espaço confinado, em altura ou transporte de químicos inflamáveis. Então existe uma avaliação com testagem, tanto uma avaliação de personalidade quanto uma avaliação para atenção concentrada, que são requisitos básicos para a pessoa poder manusear ou trabalhar nesse tipo de situação, seja na altura, seja conduzindo materiais inflamáveis ou mesmo trabalhar em espaço confinado. Então a pessoa não pode ter fobia, não pode estar numa depressão, enfim, tem que estar com as emoções em dia, não pode ter um transtorno ali que possa favorecer, por exemplo, a pessoa sofrer um acidente de trabalho. Esse é o meu primeiro trabalho. Eu trabalho com psicoterapia, eu sou psicóloga clínica também, então eu trabalho com psicoterapia à tarde, eu trabalho essencialmente online hoje. Eu tenho mais pacientes em todo o Brasil do que no próprio Rio Grande do Sul e mais pacientes também fora do Brasil que já me conhecem há algum tempo. Então, trabalho com psicoterapia e, além disso, eu sou psicóloga voluntária na Cruz Vermelha desde 2017. Eu coordenei por um tempo o departamento de voluntariado e depois fui fazer o que eu realmente gosto, que são os primeiros socorros psicológicos. Então, quando existe um desastre, quando tem uma situação de emergência, eu mobilizo a equipe que gosta de trabalhar com, então, os processos psicológicos nesse primeiro atendimento, e aí a gente vai para o lugar. Então, aqui no Sul, por exemplo, teve um incêndio na Secretaria da Segurança Pública, onde dois bombeiros foram resgatar as pessoas do prédio. Ele caiu, ele ruiu o prédio de 8 andares. Meu Deus. Aí, dois bombeiros que foram resgatar as pessoas, eles ficaram presos no escombro, porque o prédio ruiu e eles estavam lá dentro. Aí então a Defesa Civil aqui de Porto Alegre, junto aos bombeiros, acionaram a Cruz Vermelha através dos primeiros socorros psicológicos para nós prestarmos esse atendimento nos 7 dias que a gente ficou lá, para os bombeiros, prestar atendimento para os familiares dos bombeiros que estavam lá nos escombros. E esse também é um trabalho muito legal de voluntariado que eu faço já há muitos anos. E também eu dou treinamento para meus colegas, enfim, psicólogos, e também dou palestras em empresas. Então eu faço muitas coisas dentro da minha área de atuação, que é a psicologia. Olha só, gente, é amplo, né? O trabalho dela é bem amplo e a gente pode observar isso. Ela falou sobre psicoterapia e é sobre isso, Karen, que eu quero começar essa nossa conversa, né? Quando a gente fala em psicologia, muitas vezes a gente também confunde com terapia. Me conta o que é a psicoterapia, qual a diferença da psicologia e da terapia, para que as pessoas já possam entender um pouquinho. Tá bem. Então, essa palavra terapia, ela não é de propriedade do psicólogo. Então, pode entrar em vários perfis e está escrito lá, terapeuta. Terapeuta. Isso não significa que a pessoa que é terapeuta, ela seja graduada em psicologia, porque, como eu disse, essa palavra não nos pertence, outras pessoas podem se apropriar dessa palavra. Quando a gente fala em psicoterapia, então tem psi na frente, dá-se a entender que ele é um psicólogo, um profissional graduado e formado na área. Então, a psicoterapia é uma ferramenta da psicologia. Então, o que ela ajuda? Ela ajuda as pessoas não só no adoecimento, ou seja, entender o seu próprio transtorno mental, seja ansiedade, bipolaridade, depressão ou transtorno de personalidade, borderline, narcisista. Então, a partir da ferramenta da psicoterapia, a pessoa consegue entender o seu funcionamento a nível de o quê? Do cérebro, como que funciona o seu pensamento, as suas emoções, que resultam nos comportamentos. Para além do adoecimento, a psicoterapia, ela também trabalha o desenvolvimento humano, que eu chamo de autoconhecimento. Então, eu tenho muitos pacientes que entraram na terapia
para trabalhar depressão, ansiedade, algum outro transtorno e acabaram ficando na psicoterapia para poder trabalhar questões cotidianas do dia a dia, para desenvolver autoconhecimento ou para fazer um upgrade na carreira ou para trocar de carreira. Ou tem muito adolescente que está saindo do ensino médio e, por exemplo, não sabe o que vai cursar na faculdade, aí vem fazer uma avaliação psicológica comigo com testagem para ver quais são as habilidades inatas da personalidade e quais são as habilidades que ele pode desenvolver e aí escolher então qual graduação ele quer seguir. Então, a partir desse conhecimento que a psicologia traz, que não trabalha somente adoecimento, mas também trabalha as partes boas, saudáveis do indivíduo para que ele se desenvolva. E a psicoterapia, ela é uma abordagem, obviamente, do psicólogo, mas a terapia tem que estar atento, porque nem todo mundo que usa esse termo é realmente formado em psicologia. E dentro da psicologia, que é a graduação do curso de 5 anos, a gente vai aprendendo algumas abordagens, existem várias abordagens. A minha abordagem que eu escolhi e que eu estou terminando a minha especialização na PUC agora é terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia cognitiva, que é a TCC, que é a abordagem hoje baseada em evidências, né? A gente chama de psicologia baseada em evidências. Por quê? Porque existe uma metodologia científica por detrás. Existe um grupo de controle e um outro grupo que se faz a testagem. Então, por exemplo, para depressão. Será que a psicoterapia cognitivo-comportamental para depressão leve e moderada, ela funciona melhor que o medicamento, tanto quanto o medicamento, ou não funciona? Então, pegam 2 grupos, um controle, e vai testar. Um grupo usa o antidepressivo e não faz a psicoterapia em TCC, e o outro grupo não usa antidepressivo e faz psicoterapia em TCC. E aí eles levantam os dados dessa amostragem e aí eles vão ter uma ideia de como que funciona, se ela é eficaz ou não. E hoje os artigos científicos, por exemplo, eles mostram que a cognitivo-comportamental, ela é tão boa ou melhor até que o próprio medicamento para ansiedade e depressão de leve a moderada, por exemplo. Eu ia te perguntar exatamente isso, ou seja, a ansiedade e a depressão, elas são mais caminhos para psicólogo ou para psiquiatria, né? Tá. Existem 2 profissionais da área da saúde. O que o psiquiatra faz? O psiquiatra é uma pessoa que se formou em medicina e fez uma especialização em psiquiatria para trabalhar com saúde mental. O psicólogo se graduou em psicologia para trabalhar com saúde mental. O psiquiatra, quando ele faz lá a cadeira na medicina ou ele vai se especializar para trabalhar com saúde mental, ele vê muito pouco do comportamento humano. Porque quem vê o comportamento humano de uma forma aprofundada, desde o nascimento até a finitude da vida, ou seja, estuda todo o ciclo vital do ser humano, é o psicólogo. Então, na faculdade, a gente estuda o cérebro, a mente, a personalidade, o pensamento, as emoções, todo o funcionamento do indivíduo, de uma forma ampla e profunda. Lá, o psiquiatra, ele tem pouco conhecimento desse funcionamento, porque o que ele vai querer na especialização está voltado à farmacologia, por exemplo, né? Entendi. Então, outro viés ali. Então, junto ao psicólogo, tem um trabalho do psiquiatra. Então, eu tenho muito paciente com transtorno bipolar. Obviamente, é um transtorno que precisa de medicação. Não existe paciente com transtorno bipolar que não tome medicação, porque não vai dar certo. A pessoa é obrigada, e não existe tratamento eficaz hoje para bipolaridade. Precisa do tratamento medicamentoso que vai atuar a nível de neurotransmissor do cérebro, mas o psicólogo vai entrar com a psicoterapia para ajudar esse paciente a desenvolver hábitos de vida saudáveis, para ele lidar melhor com as emoções, com os comportamentos dele, para que ele possa lidar com os estressores externos, seja no trabalho, seja em casa, na vida cotidiana, porque tudo isso vai gerar um cortisol, um aumento de cortisol que vai adoecer o paciente e vai fazer, inclusive, que ele desenvolva uma intensidade maior na fase da mania ou na fase da depressão, por exemplo. Então, é um trabalho em conjunto. Claro que o psicólogo, a terapia é semanal, então toda semana o paciente vem na terapia e com o psiquiatra ele vai lá de 30 em 30 dias, ou de 2 meses, ou de 3 em 3 meses, né? Então, o ideal é fazer conjuntamente. Sim, dependendo da situação, sim. O transtorno da bipolaridade, né? Até para as pessoas que são mais leigas entenderem o que é e como identificá-la.
Tá, hoje o transtorno bipolar, ele é um dos transtornos mais subdiagnosticados que a gente tem hoje. O que quer dizer isso? Geralmente o diagnóstico é errado. Se o profissional, seja da psicologia ou da psiquiatria, não está muito bem preparado para fazer um bom diagnóstico, para investigar a vida daquela pessoa, provavelmente, digamos, a pessoa está com uma crise, está na depressão, ela vai no psiquiatra, ele não avaliando bem ou não fazendo as perguntas certas, ele pode avaliar como uma depressão. Porque a pessoa não relatou um episódio de mania, então ele compreende que aquela pessoa é depressiva, só que ela, na verdade, ela tem transtorno bipolar. Então, o que é o transtorno bipolar? São fases, né, específicas onde a pessoa fica um tempo, 7, 8, 10 dias, numa fase deprimida. Então, nesta fase, ela vai ter alteração de sono, de apetite, problemas de memória, dores musculares, isolamento social, não faz mais as atividades que antes ela fazia e dava prazer. Então, esses problemas são específicos de um quadro de depressão. E aí, depois, ela cicla, que a gente chama que é o período da mania ou da hipomania, porque existe transtorno bipolar do tipo 1 e o transtorno bipolar do tipo 2. Então, ela cicla para mania ou para hipomania, onde muda esse quadro da pessoa. Então, ela passa a dormir pouco e no outro dia se sentir super energizada, super bem, parece que ela dormiu a noite toda. Ela fica mais impulsiva, ela desenvolve compulsões, pode ser por comida, por sexo, por jogos. Ela tem uma avaliação de si mesma irrealista, então ela se sente super bem a ponto de ela achar que ela pode resolver qualquer problema, que ela tem inúmeras habilidades. E alteração significativa de humor, ou seja, a pessoa muda de um humor deprimido para baixo, negativo, para um humor onde ela está se sentindo super bem, super energizada, e aí ela pode tomar decisões ruins, porque quando a pessoa está na mania ou na hipomania, ela pode planejar, por exemplo, suicídio e fazer porque ela tem energia. Na depressão, ela pode até planejar, mas ela não tem energia para fazer. Então, os suicídios, por exemplo, eles ocorrem lá no período da mania. Por quê? Porque a pessoa vai estar hiperativada, que a gente chama. Então, ela vai ter energia e não vai só planejar. Transtorno bipolar, hoje, o diagnóstico, em média, ele leva de 10 a 13 anos para o diagnóstico. Meu Deus do céu, é mesmo? O tipo 1. O tipo 2, que é a hipomania, leva em média de 13 a 15 anos para ser diagnosticado corretamente. É um dos transtornos que nós temos o mais genético, ou seja, se nas 2 gerações da família tem alguém com transtorno bipolar, aquele indivíduo tem 15% de chance de desenvolver bipolaridade. E é bem alta essa porcentagem. É bem alta mesmo, 15% é muito, né? Se a gente for pensar. Imagina, de 100, gente, 100, ela está dizendo que em 15 casos vai desenvolver o transtorno bipolar. E às vezes a gente não imagina, né? Não tem a mínima ideia de que isso seja tão comum. Às vezes está convivendo com alguém que tem o transtorno bipolar e você não tem a mínima ideia disso. Se eu sou uma pessoa que tem ansiedade, o que eu devo observar que poderá me levar a saber que eu tenho esse transtorno bipolar prematuramente? Não existe como? Precisa de todo esse período mesmo? Bom, o transtorno bipolar, no geral, ele começa a dar indício ali nos 15 até os 20 anos. Tá? É a primeira fase que ele aparece, e a segunda fase em torno lá perto dos 25 até os 30 anos. Uma pessoa com 60 anos pode ser bipolar? Claro que pode, mas no geral vai aparecer mais nessa idade, né? E aparece geralmente ali num quadro de depressão. Então a pessoa fica deprimida por alguma coisa e aí ela fica naquele tempo ali, às vezes fica anos sem buscar ajuda. E aí já até teve um episódio de mania, não se deu conta que aquele episódio é episódio de mania, aí busca o psiquiatra e só relata o quadro deprimido e não fala que teve algum momento que se sentiu com uma autoestima muito elevada, que teve compulsões, que teve mais impulsividade, pensamento acelerado. E aí o psiquiatra, se ele não faz as perguntas, aquelas que eu disse que são perguntas mais pontuais, mais certas, vai dar o diagnóstico de depressão. Então se na família, isso é uma bandeira vermelha que a gente chama, se na família tem alguém com transtorno mental, se tiver especialmente transtorno bipolar, mas pode ter esquizofrenia, pode ter depressão, pode ter ansiedade, isso são bandeiras vermelhas que a gente deve levar em consideração para avaliar um possível transtorno. Tem muito transtorno que é parecido.
Então, às vezes pode ser a bipolaridade, transtorno borderline, eles são parecidos em alguns sintomas, a irritabilidade, a impulsividade, e as pessoas confundem muito. Então, quem vai fazer o diagnóstico tem que estar muito atento e tem que ter um certo manejo e uma certa experiência para fazer o diagnóstico correto. O diagnóstico do transtorno bipolar, ele é bem difícil, ele é um diagnóstico que tem que ser feito de uma entrevista de anamnese muito aprofundada, tem que saber do comportamento daquela pessoa, se é da personalidade dela, ou se aquilo é o transtorno falando ou não, é a personalidade, é o traço. Então, esse profissional ele tem que estar com essa experiência, tem que estar sempre estudando e atento para que o paciente não seja prejudicado, por exemplo, seja diagnosticado erradamente aí como uma depressão, vai tomar o antidepressivo, né? Aí o que acontece? Bipolar tem que tomar estabilizador de humor, não um antidepressivo, mas ele está tomando antidepressivo, ele muda a configuração do cérebro, ele muda a resposta do tratamento, ele fica mais tempo numa fase de mania e pode prejudicar o paciente. Pode ser ainda pior, então. É. Eu vou ler aqui algumas considerações. Oi, Ert, boa noite, seja bem-vindo na Lu. Minha pergunta, como a psicologia pode ajudar na criação dos filhos? Bom, criar crianças e adolescentes nos dias de hoje é algo bem difícil, né? Porque a gente está hoje vivendo uma sociedade onde as pessoas estão muito ocupadas, os pais trabalham fora praticamente todo dia, as crianças estão com acesso ilimitado às redes sociais, então estão no celular o tempo todo, e aí isso é um grande problema. Então, hoje, em termos de comportamento, a gente vê crianças e adolescentes que são pessoas que têm muita dificuldade em socializar, muita dificuldade em lidar com a frustração, muita dificuldade até articular palavras, porque essa coisa da rede social de estar digitando, de estar botando emoji, de estar diminuindo palavras, de não ter paciência de escutar um áudio de 3 minutos, que é uma eternidade para a pessoa, todo esse comportamento que a sociedade contemporânea ela tem hoje, em relação à criança e adolescente, está prejudicando demais. Tanto que hoje os estudos científicos mostram que esta geração é a geração que tem um QI menor em relação às gerações anteriores. Que complicado. Que isso acontece? Porque é uma geração que não faz o que as gerações anteriores faziam. Não tinha internet o tempo todo, as pessoas eram obrigadas a socializar, eram obrigadas a lidar com as situações frustrantes, resolver os seus problemas do dia a dia, né? Os pais não estavam tão ocupados, a mulher também não estava tanto no mercado de trabalho lá no tempo dos avós, por exemplo, né? Até nos pais, às vezes a mulher também hoje é muito comum que a mulher trabalhe, mas antigamente o papel de trazer o dinheiro para casa era do homem, a gente vivia numa sociedade mais paternalista. Então, hoje, como essa falta de tempo tem, os pais estão sobrecarregados, eles muitas vezes terceirizam a educação ou simplesmente negligenciam a educação. E aí acabam deixando que o filho fique ali, mesmo que se autorregulando, né? Então a psicologia ensina essas coisas para os pais. Não é que os pais não sejam educados e não saibam educar os seus filhos, eles não têm o conhecimento necessário do desenvolvimento infantil ou do desenvolvimento da adolescência. Às vezes, para compensar um tempo que eles não têm com os filhos, eles se tornam mais permissivos, eles dão tudo aquilo que o filho quer. E o filho quer o quê? Regras, isso é para toda a sociedade, mas quer amor, quer carinho, quer cuidado, quer ser escutado. Mesmo uma criança precisa ser escutada. E a psicologia ajuda as pessoas, os pais, a entenderem o funcionamento pelo qual aquela criança, aquele adolescente está passando naquele momento, o que é esperado, o que é considerado normal para aquela fase de desenvolvimento, e ajuda os pais a entender essa fase, a lidar com essa fase e também a lidar com as suas próprias dores, com os seus próprios problemas, muitas vezes que o pai projeta no filho as suas próprias angústias, frustrações, e acaba prejudicando então essa criança ou esse adolescente. Então a psicologia ajuda os pais a entenderem o funcionamento dos seus filhos e também os próprios filhos, porque eles também vêm para terapia, né? A entender o funcionamento deles. Com certeza. Lê, um beijo para Lê, tá acompanhando, Vitor, Jos Ramalho, Asran, Cícera, Marcos Felício, Nalu. Como os hormônios femininos podem influenciar na saúde mental? Influenciam tudo no nosso corpo. Eu sempre falo que o nosso cérebro ele é biocomputacional, ele é uma rede interligada de sistemas, não tem eu e o meu cérebro do meu lado. Portanto, tudo está ligado. Então, os hormônios, eles são importantes sim. O hormônio, quando a pessoa está no desenvolvimento na infância, na adolescência, tem uma mudança biopsicossocial. Os hormônios, quando a mulher está entrando na menopausa, quando o homem está entrando na andropausa, uma baixa de testosterona pode causar problemas. Então, os hormônios,
hormônios, eles são extremamente importantes e eles podem influenciar no estado de humor. Então, uma mulher, por exemplo, na fase da menopausa, ela pode estar com um problema grave ali hormonal, então ela se sente mais cansada, sem energia, ela se sente mais deprimida, ou por exemplo, ela está nessa fase e aí os filhos estão saindo de casa, ela pode entrar numa síndrome do ninho vazio e junto todo esse quadro pode resultar numa depressão, que daqui a pouco começa uma depressão leve, mas daqui a pouco passou da moderada e já está na depressão grave. Então, como o nosso cérebro é biocomputacional, a gente tem que cuidar de tudo. Não é só cuidar do aspecto mental, de como que eu penso, me sinto e me comporto, mas cuidar dos hormônios, cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar da atividade física, porque a gente tem que começar fazendo o básico para estar bem, e o básico é esse tripé, e depois passar para processos mais sofisticados, que são os processos mentais. Falou em alimentação e atividade física, né? O que você coloca como sendo ideal nesses dois fatores para se ter uma saúde mental mais equilibrada? Tá. Eu diria assim, 3 coisas são extremamente importantes. Quando a gente vai fazer uma casa, a gente começa pelo teto? É claro que não. A gente começa pela fundação. Uma fundação forte vai fazer essa casa ficar forte. Eu não construo uma casa numa areia movediça. Então, se eu quero melhorar minha saúde mental, eu tenho que começar pelo básico. Isso que nós na psicoterapia vemos. Se a gente vê um problema relacionado à alimentação, ou sono, ou sedentarismo, a gente começa a arrumar a casa por aí, para depois fazer outros processos. Então, o que eu posso falar em relação ao sono? Hoje, o que a ciência fala, que está muito claro para nós? Sono para um adulto, o mínimo de 7 a 9 horas. Esse é o sono de qualidade, onde eu vou dormir antes da meia-noite, pego todas as fases do sono, a sonolência, o sono leve, o sono profundo e o sono REM, porque quando eu tenho sono de qualidade nesses modos que eu falei aqui, eu tenho uma série de benefícios. Melhora o meu humor, melhora a minha disposição, melhora a minha libido, melhora a minha energia, melhora a minha memória. Pessoas que dormem mal, elas têm mais ou menos 150% de chances de desenvolver o Alzheimer, por exemplo, e outras demências, só porque dormiu mal. Pessoa que dorme mal, ela tem mais chance de desenvolver problemas cardíacos, AVC, imunidade baixa, inflamações gastrointestinais. Assim, estatisticamente, os testículos do homem são menores quando ele dorme mal. As mulheres têm problemas no ovário, na fertilização, têm problemas relacionados a todas as ordens, incluindo psicopatologias como depressão e ansiedade. Então, olha a importância do sono. É no sono de qualidade que você consolida as tuas memórias que tu aprendeu durante o dia. Pode estudar o que quiser, se não dormir bem, vai escorrer para o outro lado. É no sono de qualidade que essa proteína que é responsável pela demência de Alzheimer, que é a proteína beta-amiloide, ela é produzida durante o dia, mas ela é limpa do nosso cérebro durante o sono de qualidade. Se eu não durmo bem, eu acumulo proteína beta-amiloide e desenvolvo Alzheimer. E eu não preciso ter um histórico genético para desenvolver, eu só dormi mal, entendeu? Então, olha a importância da pessoa regular o sono. Um dos maiores problemas do bipolar é o quê? Ciclo circadiano, sono ruim, e que precisa da terapia por causa disso. Agora, alimentação. A gente também vive uma sociedade hoje que consome correria, né? Ultraprocessados, ricos em calorias vazias, em gorduras, em açúcares, né? As pessoas ficam sentadas no sofá sedentárias e morrem aos poucos pela boca. Por quê? Porque utilizam uma série de alimentos que são ultraprocessados. Qualquer coisa enlatada não pode ser boa, né? Então, a pessoa come muito doce, a pessoa come muita coisa enlatada, não come frutas, verduras, proteínas, né? Comem demais carne, por exemplo. Carne não é adequado comer carne todo dia. A pessoa come muito pouco os peixes e os derivados, então ela tem uma deficiência, por exemplo, numa parte do cérebro que é responsável, pelo menos, assim, tem um fator neuroprotetor do cérebro que é o ômega 3, por exemplo, que vem dos peixes, né? Vem dos peixes, das algas do mar. E não é qualquer peixe, não pode ser peixe contaminado. O ômega 3 é um suplemento, por exemplo, que a gente toma, que é muito importante. Eu ia te perguntar isso, se poderia trocar pelo suplemento, então pode.
Pode trocar, óbvio que se tiver uma alimentação adequada vai ser muito bom, mas a gente mesmo assim não consegue consumir suficientemente a quantidade necessária para a gente fazer com que o nosso cérebro funcione bem. Então o ômega 3, o DHA e o EPA, por exemplo, ele faz um fator neuroprotetor para o teu cérebro, ou seja, ele protege o teu cérebro contra inflamações. Mas ele ajuda também o quê? Te ajuda quem tem ansiedade, quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ajuda no transtorno bipolar, ajuda na depressão, ajuda nas doenças cardíacas, ajuda em várias doenças fisiológicas também, tomando suplemento. Então, se tu tem uma alimentação de qualidade, tu potencializa a saúde do teu cérebro através da alimentação, né? Então, isso é uma coisa muito importante. As pessoas consomem demais álcool, fumam, comem comida que não tem uma qualidade muito boa, tem uma série de deficiências vitamínicas e aí acabam morrendo pela boca. E aí a gente vai para outra questão que também é um grande problema, que é o sedentarismo, né? Então é o tripé que fecha com o sedentarismo. Hoje a gente tem pessoas altamente sedentárias. O que a ciência fala hoje que é o ideal para a pessoa estar bem? 150 minutos de atividade física semanais é o mínimo e 300 minutos semanais é o ideal. Para a mente funcionar bem, para o corpo funcionar bem. Eu sempre digo, fazer atividade física é uma poupança que as pessoas estão fazendo para a velhice. Para quê? Para quando chegar na velhice, as pernas funcionarem, os braços funcionarem, a cabeça funcionar, não ter Alzheimer, não ter esquecimento direto, não ter problema com a memória, não saber para onde está indo. Então, se a pessoa quiser ter e hoje as pessoas estão envelhecendo mais, estão morrendo mais tarde, se elas quiserem viver com qualidade a sua velhice, elas têm que começar ontem a dormir bem, se alimentar direito e deixar de ser sedentário. Essa terceira questão é o mais difícil para mim, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente acaba acostumando, e você tem toda a razão, acostumando com a vida corrida e esquece que você precisa realmente dedicar um tempo da tua vida para a tua saúde, né? Sem dúvida nenhuma. Gente, eu vou ler tudo, tá? Desculpa, eu tô vendo que tem 48 mensagens que eu não li aqui, eu vou lendo aos poucos. Boa noite, Salles, um abraço do Obrigada. Faz live, você faz live também, Karen? Faço live ali no meu perfil, psicóloga Karen Gomes, todo domingo às 19h30. E agora em março eu vou voltar a fazer live no sábado, 20h30, 21 horas. Olha aí, gente, todas essas coisas, ó, vocês podem aprofundar com ela. Ela também disse que ela faz, inclusive, algumas sessões, né, com vocês online, que é muito mais prático, fácil hoje em dia. Aliás, as pessoas se acostumaram bem com isso, Karen, depois da pandemia, né? Sim, antes a gente fazia no consultório presencial, mas com o evento da pandemia, nós pudemos fazer online e depois que a pandemia passou, eu não atendi mais presencialmente. Então eu tenho especialização para atender criança e adolescente, neuropsicopedagogia, mas criança precisa ser atendida em consultório por causa do trabalho lúdico. Então, como eu só atendo online, eu deixei de atender crianças e hoje eu tenho a oportunidade de atender aqui na minha casa, se eu vou para a praia, ou se fiquei em janeiro lá em Buenos Aires, eu atendi em Buenos Aires, onde eu quiser ir, eu posso ir levar o meu trabalho. Então, eu não volto mais para o presencial, exceto quando eu tenho que fazer uma avaliação com testagem, que eu tenho que aplicar a testagem, aí precisa a pessoa estar presencial ali. Mas fora isso, psicoterapia online é tudo de bom. É verdade. A Ana Lu está pedindo para falar um pouquinho sobre narcisismo. Então, o narcisismo ele é um transtorno de personalidade. O que é o transtorno de personalidade? É um jeito de ser da pessoa, ela sempre foi assim. Quando eu pergunto, desde quando tu te percebe desse jeito? A pessoa diz sempre, eu sempre fui desse jeito. Então, o narcisismo é um transtorno de personalidade onde a pessoa que é narcisista, eu sempre faço uma brincadeira, né? Eu tenho vídeos gravados lá falando isso. O narcisista, ele é o bebê no batismo, a noiva no casamento e o defunto no velório. Ou seja, todos os holofotes têm que estar virados para ele. Ele gosta de ser o centro das atenções. Ele é o melhor, ele é o mais inteligente, ele é o mais engraçado, ele é o mais bonito. Então, os holofotes sempre vão estar virados para a pessoa narcisista. Quando ela não consegue aquilo que ela deseja, o que ela faz? Ela manipula, ela mente, ela se faz de vítima. Tudo isso para que a outra pessoa se sensibilize e atenda os desejos dela. Então, o narcisista ele é uma pessoa arrogante, ele é uma pessoa que ele se mostra muito segura, ele é uma pessoa que te questiona muito em relação às coisas, porque ele se acha
a última bolachinha do pacote. Mas lá no fundo, a gente sabe, porque a gente estuda isso, que eles são inseguros. A forma deles, né, não mostrarem essa insegurança é tendo esse tipo de comportamento. Narcisista não bate na nossa porta para buscar psicoterapia, exceto se ele depende financeiramente de alguém e a pessoa diz, vou cortar o dinheiro se não for para psicoterapia, ou se a pessoa que está casada diz, eu vou me separar. Porque ele não precisa de psicoterapia na cabeça dele, o comportamento, como ele é especial, como ele é perfeito, como ele é o máximo, ele não precisa de nada disso. Quem precisa disso são as outras pessoas. Então, quem vem para psicoterapia no geral são os familiares para aprender na psicoterapia a impor o limite da linha do respeito. Não deixar que o narcisismo sapateie na cabeça da outra pessoa. Então, a pessoa trabalha estratégias na psicoterapia para se fortalecer e dar limites para a pessoa que é narcisista. E consegue? Sim. Consegue. Sim, consegue. André, oi, boa noite, André, oi, Domingas, boa noite, seja bem-vindo, um abraço para você, Manuel, José Eduardo, Nelson Vicente, Cláudia Ramos, obrigada a cada um de vocês que estão aqui. Eu tenho uma família bipolar, tenho 52 anos, será que eu tenho bipolaridade? Pergunta a Andréia. Então, a transgeracionalidade é muito importante. Se tiver pais bipolares, chance muito grande de também ser bipolar. Daí tem que buscar uma avaliação, porque às vezes a pessoa se acostuma com aquele jeito dela de ser e aí ela acha que aquilo é normal ou normatiza o sofrimento também, que é uma péssima ideia, né? Normatizar sofrimento. Então, uma pessoa, se ela tem na família, seja diagnóstico mesmo, formal de bipolaridade, provavelmente eu atendo uma mãe que ela é bipolar e a filha é bipolar também. Entendeu? Então aí tá a chance grande. Se na família existem outros transtornos, depressão, esquizofrenia, também tem que levantar a bandeira vermelha, porque é possível que também tenha transtorno bipolar. Tem que fazer uma avaliação com um profissional que saiba avaliar realmente. Normalmente a gente imagina que depressão ela tem uma carga da vivência dessa pessoa, né? Uma adolescência difícil, uma infância difícil. Pode ser então também genético? Sim, os transtornos, eles são multifatoriais, né? Depressão, fatores ali multifatoriais. Então, tem uma carga genética em torno de 30%, mas o ambiente, ele influencia o comportamento. O ambiente é bem importante. As pesquisas, elas mostram, por exemplo, que uma pessoa pode ter uma predisposição genética de 30%, mas ela tem um bom ambiente, um ambiente acolhedor, uma boa rede de apoio, ela pratica esporte, ela tem bons amigos, ela socializa, ela se alimenta bem, dorme bem, ela não é uma pessoa sedentária. Este ambiente vai ser extremamente favorável e a genética ela não precisa ser um fator determinante para aquilo. Então, assim, não é porque eu tenho na genética que isso é obrigado a acontecer. Se eu desenvolver tiver uma boa mente, se eu trabalhar na terapia, se eu conhecer como é o meu funcionamento e fazer todas essas estratégias, eu não preciso desenvolver depressão. Agora, se um ambiente, né, do contrário, uma criança passou por vulnerabilidades, a mãe dessa criança, no gestar essa criança, passou por vulnerabilidades, violência física, violência psicológica, não tinha um prato de comida, não tinha uma rede de apoio, esta criança lá na barriga da mãe já vai nascer com uma predisposição genética, porque o cérebro já muda a configuração ali, então ela já vai ter uma predisposição genética para algum transtorno, para uma psicopatologia. Então ela pode desenvolver, por exemplo, uma personalidade neurótica, que daí não é transtorno, é traço de personalidade. Só porque ela viveu essa situação lá na barriga da mãe já é um preditor de adoecimento, é um preditor de um transtorno de personalidade, um transtorno mental, ou então de um traço de personalidade narcisista, de um traço de personalidade neurótico. Então, assim, é bem importante o desenvolvimento infantil, na adolescência, que são fases bem importantes da vida, né? E essa pessoa poder ter no seu ambiente o apoio necessário, e aí o apoio é tudo isso que eu disse, porque a genética, ela não precisa ser perversa, né? A genética, ela pode ficar adormecida, digamos ali. Eu tenho o gene, mas ele não se manifesta, entendeu? É como se fosse uma lâmpada que fica desligada. Mas aconteceu alguma coisa no meu ambiente que me deixou vulnerável, essa lâmpada, ela vai acender. Por isso que tem que estar sempre em alerta nesses casos.
Se tiver, né, casos de violência na família, né, todo sofrimento gera trauma, né, esse trauma pode gerar adoecimento, né, ou se na gravidez essa mãe teve muitos problemas, também teve uma nutrição ruim, vai gerar problema no desenvolvimento do feto, né, então, ou se na minha família, eu tenho uma família que tem bipolaridade, tem esquizofrenia, tem depressão, tem ansiedade, é muita gente com transtorno, a predisposição é bem grande, né? Então pode ter uma boa predisposição aí, mais um ambiente ruim, é a fome com a vontade de comer. Então eu posso ter a genética e não desenvolver porque eu tenho um bom ambiente, e eu posso não ter nada na genética e ter um ambiente ruim e desenvolver também. Boa noite, Talismã, boa noite, um abraço para você. Oi, João Batista, oi, Ondams, Pinico do Bem, oi, Gustavo Guerra, muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Deixa eu ver a próxima pergunta. Boa noite, menino, seja bem-vindo. Deixa, antes de chegar até as perguntas, porque tem tantas aqui para baixo, quanto à febre emocional, a Anne está perguntando, que deriva da ansiedade certamente, ela pode acabar um dia? Bom, o corpo fala, né? O Carl Roger, né, que foi o criador do humanismo, né, psicologia do humanismo, ele dizia que o corpo fala. E é verdade, se eu tô com a minha mente, né, que ela tá sofrendo, o meu corpo vai sintomatizar aquilo que tá na minha mente. Então, a febre emocional, ela é do quê? Ela é de uma condição psicológica, de uma pressão, de um estresse, de uma situação que está acontecendo na minha vida. Pode ser um adoecimento, pode ser uma perda de emprego, pode ser um relacionamento que acabou. Então, estou com um estresse psicológico, eu não sou resiliente, eu não consigo lidar com frustração, eu não consigo lidar com aquela situação que está acontecendo. E aí eu vejo sinais, mas eu deixo assim, eu faço de conta que nada está acontecendo. E aí a vida vai passando e as coisas vão acontecendo. E cada vez mais isso vai crescendo dentro de mim. Eu não tenho estratégia para lidar com isso. Aí o corpo vai manifestar de alguma forma. Então eu posso ter uma febre que não tem, né, não tem uma infecção acontecendo ali, mas eu tenho uma febre recorrente. Eu posso ter dores musculares recorrentes e aí eu não fiz uma atividade física, não teria motivo, não fiquei dormindo muitas horas ali, não tem motivo para estar com aquelas dores musculares, não peguei nada pesado, mas eu sempre estou com dores musculares. Então é uma coisa que eu estou alimentando aqui dentro da minha mente, da minha cabeça, os meus pensamentos são o carro-chefe de tudo. E aí eu simplesmente ignoro aquilo, e aí a forma, né, a gente tem uma coisa que o corpo quer nos proteger, que é sempre manter a homeostase, que é o equilíbrio do nosso organismo. E quando alguma coisa não tá bem, e eu ignoro aquela coisa, o cérebro manda uma mensagem pro corpo. Então, através de uma infecção, através de uma dor crônica, através de qualquer coisa, de gripes constantes, de uma baixa imunidade, para que eu me atente que algo está acontecendo e eu busque a ajuda necessária para tratar daquilo. Então, na ansiedade, o que acontece? A pessoa tem taquicardia, mão suando, dores musculares, dores de cabeça. O que a pessoa pensa? Taquicardia, tô tendo ataque cardíaco. Vai bater na porta do cardiologista. Olha, doutor, eu vou morrer do coração. Aí ele faz os exames, tá tudo certo. O que o psiquiatra, o que o cardiologista diz? Vai procurar uma psicoterapia, teu problema é ansiedade ou é pânico, né? E aí a pessoa vai ver que é um fundo de pensamento, um psicológico de alguma coisa que ela não está conseguindo lidar, mas que reverberou no coração batendo mais forte, no ataque cardíaco. E ela achou que era um problema de coração e na verdade é um problema psicológico, uma ansiedade, ou um pânico, ou uma fobia. Eu conheço pessoas que fazem terapia há muitos anos, uma delas faz há 11 anos. A terapia não tem fim? Ela é constante? Existe um momento em que a pessoa possa dizer estou de alta ou não? Tem. Quando a pessoa ela faz psicoterapia na psicanálise, né, que a psicanálise é freudiana, né, o Freud foi o pai da psicanálise, ele que criou, né, a psicanálise. Então, essa é uma psicoterapia mais ortodoxa que a gente chama, baseada na linha freudiana, onde a pessoa vai fazer sua graduação em psicologia, vai fazer mais 4 anos em psicanálise para trabalhar com terapia freudiana, psicanálise pura.
divã lá na sala, vai se analisar pelo menos 2 vezes por semana, com o psicólogo atrás do paciente, ele deitado no divã. Essa é a tradicional freudiana, que pode levar anos, pode levar 15, 20 anos da vida inteira, tá? Tem a outra abordagem que é a psicoterapia analítica, que é a do Jung, que foi lá o aluno do Freud. Aí o Jung tu não vai te analisar a vida inteira, mas ele vai avaliar outros aspectos importantes ali, vai ter começo, meio e fim, mas vai ser mais longa. Tem a TCC, que é a abordagem que eu trabalho, que é uma psicoterapia que tem começo, meio e fim. O que que acontece? Pessoa veio por depressão, tratamos a depressão. Tá na hora de dar alta. Eu vou instruir aquela pessoa, educá-la, o que ela deve fazer, então, a partir dali, os exercícios que ela aprendeu, as ferramentas que ela aprendeu, como que ela lida com os pensamentos distorcidos, tudo que ela aprendeu na terapia, ela vai colocar em prática no dia a dia dela, mesmo ela não estando mais em psicoterapia comigo. Bom, na depressão ela pode ter uma recorrência, uma recaída, pode ser de 50%, 60%, 70% ou 90%. Digamos que ela teve alta e ela coloca em prática o que ela aprendeu na psicoterapia, mas um ente querido dela faleceu e ela volta para o estado deprimido. Ela vai usar as ferramentas que ela aprendeu comigo para tentar sair daquela situação. Se ela não conseguir, ela volta para um reforço na psicoterapia comigo. Entendi. Então isso acaba fazendo com que ela retorne muitas vezes porque ela não conseguiu superar um determinado ponto. Tiveram outros problemas, ela não conseguiu sozinha fazer aquilo que ela aprendeu na terapia e precisar da psicóloga, ela vai voltar para uma terapia de reforço, que daí não vai durar tanto como a primeira, porque é de um reforço, tem algo bem específico que aconteceu, que foi o falecimento do ente querido. Aí pode durar 2, 3, 4, 6 sessões e a pessoa volta para sua vida cotidiana. Me deu até agora uma questão aqui, você falou do luto até, né? Na época da pandemia, isso não acabou sendo ainda mais forte, né? Porque a pessoa nem podia ver aquela pessoa que partiu. Eu imagino o quanto realmente muitas pessoas podem ter ficado com problemas psicológicos sérios aí nesse período, né? Porque, né, enfim, o luto, ele é um processo, né, a pessoa precisa passar por aquele processo, né, de se despedir do seu ente querido, de fazer, né, o serviço fúnebre, e isso foi tirado das pessoas em função da pandemia. Então, algumas delas desenvolveram depressão, outras ansiedade, outras pânico, outras fobias. Então, teve muita procura na psicoterapia em função da pandemia, em função das pessoas tiveram que se readequar a uma situação nova de vida que elas nunca viveram, e também por a questão do luto, né, que se tornou um luto complicado. Andréia, no caso do meu sobrinho, ele é bipolar e eu não me enquadro nos sintomas. Que bom, Andréia, que bom que você não se enquadra nesses sintomas. Você comentou sobre as fobias. Gente, a gente vai só até as 8, tá? Então faça as perguntas que tiverem que fazer, meio que já, que a gente não vai poder tomar todo o tempo da Karen aqui. Você comentou sobre fobias. O que desenvolve uma fobia, né? Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele tem fobia à aranha. Meu pai não consegue ficar em altura, né? Cada pessoa tem um determinado tipo, nem todas, né? Mas muitas pessoas têm um determinado tipo de fobia. O que faz essa pessoa desenvolver as fobias? Tem vários tipos. Tem essas que tu citou aí, tem medo de lugares fechados, tem a fobia social, que é a ansiedade social. Então a pessoa tem, no geral, quando ela desenvolve uma fobia, digamos que seja a fobia social, ela tem o medo do julgamento e da crítica das outras pessoas. Então, como isso é extremamente ansiogênico, e a pessoa que tem fobia social ou ansiedade social, ela não consegue lidar com isso, com a possível crítica ou julgamento da outra pessoa, ela desenvolve um comportamento desadaptativo. Qual é o comportamento? Escapista, um comportamento de evitação. Então, ela não socializa, ela evita em aniversário, ela evita em lugar onde tem muita gente, aí em reuniões, a ir em festas, para que ela não tenha que lidar com a sensação desconfortável daquilo que ela está sentindo. Medo e ansiedade. A ansiedade, ela está diretamente relacionada ao medo. E esses são os combustíveis que fazem com que a pessoa não queira vivenciar isso naquele momento, e ela desenvolve esse comportamento escapista. Só que qual é o problema? Ela evitando isso, ela aumenta mais a intensidade do transtorno. Porque não é evitando ou não tendo medo que a pessoa vai conseguir se livrar daquilo ali. Pelo contrário, ela vai cada vez ficar mais refém daquele medo, daquela fobia. Então, o medo, embora ele seja algo desagradável, ele foi importante na evolução da espécie.
Então, se a gente pensar que lá numa savana africana, 70 mil anos atrás, os homens, né, precisavam passar o DNA adiante e o ambiente era extremamente agressivo, porque tinha o leão, porque tinha a tribo oposta, porque tinha os animais pequenos, tudo colocava em risco a vida daquela pessoa. Ter medo foi essencial para a sobrevivência da espécie humana. E isso está registrado no nosso DNA, foi passado de geração para geração. É impossível não ter medo. Agora, tem que aprender a lidar com o medo. E o medo existe, é uma emoção que todo ser humano tem, embora seja uma emoção negativa, mas ainda assim ela é protetiva. Se eu estou vendo um incêndio, eu não vou no fogo, porque eu vou me queimar, vou morrer queimado. Então o medo ele tem o seu papel a cumprir. As emoções negativas, elas têm o seu papel a cumprir. E uma pessoa que desenvolve fobia, então, de cachorro, por exemplo, né? Ela teve um trauma. Lá na infância, talvez ela tenha sido mordida por um cachorro, ou viu alguém ser mordido pelo cachorro, ela desenvolveu a fobia de cachorro. Então, como é que se faz? Exposição gradual sistemática dentro da psicoterapia, não sozinha, porque a pessoa não vai fazer isso aí, né? Ou vai ficar pior do que ela já está se ela fizer sozinha. Existe um protocolo para fobia, existe um protocolo para pânico, entendeu? Não é uma coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira. As pessoas na minha live, elas pedem assim, me dá uma dica aí fácil para eu lidar com o meu pânico, ou para eu lidar com a minha fobia, como se tivesse uma fórmula fácil. Não existe fórmula fácil quando a gente está falando de cérebro, quando a gente está falando de personalidade de ser humano, porque as pessoas são diferentes, têm vivências diferentes. Existem protocolos estudados, né, exaustivamente, que funcionam e se mostram que funcionam, que a gente aplica no nosso paciente para que ele possa, então, curar de uma fobia, curar de um pânico, curar de uma ansiedade, enfim, né? Existem protocolos para isso, não existe milagre dentro da psicoterapia, como as pessoas imaginam que existe. E não pode, né? Maristela, boa noite. Maristela, seja bem-vindo. Oi, Everaldo. Oi, Grazi, boa noite. Deixa eu abraçar aqui a Sandra, que está mandando para os amigos. Obrigada, viu, Sandra? Grazi, a Grazi está perguntando se você tem verdinho, Karen. Se eu tenho o quê? WhatsApp. Sim, tá lá no meu link da bio, lá da @psicóloga Karen Gomes. Gente, abracem a psicóloga, depois vejam os vídeos, vejam a bio, veja tudo certinho, que daí vocês conseguem, né, de repente, conversar mais com ela. A Anne, não consegui despedir da minha mãe, isso acabou comigo, é difícil de aceitar. Foi na Covid também, Foi aquilo que a psicóloga comentou agora há pouco, né? A Andréia, sou seguidora da Karen, eu amo a Karen. Olha aí o pessoal, obrigada, gente, cada um de vocês que está aqui, né? Obrigada, exatamente porque gosta do trabalho dela. Muito bacana. Bom, para a gente ir já quase que se encaminhando para o final, deixa eu perguntar também sobre as psicoses, né? A gente tem muito receio, às vezes, de estar no meio de uma família e, de repente, ter aquela pessoa que é psicótica. Como a pessoa é levada a ter psicose? Isso é um problema de saúde mental? Já nasce com a pessoa? Como é que funciona isso? O que a psicose é, né? Quando a pessoa está psicótica, que a gente diz, né? Surtou, né? As pessoas falam, eu surtei. A psicose é quando tu rompe com a realidade em algum grau. Pode ser muito ou pode ser pouco. Vai depender daquele momento de vida que a pessoa está vivendo. Onde é que tem psicose? Numa depressão grave tem psicose. Num transtorno bipolar não medicado tem psicose. Lá na depressão também, se a pessoa não toma um medicamento, ela pode desenvolver uma psicose, tá? Então a psicose, ela ocorre por causa de um fator estressor muito forte que a pessoa está passando, e aí ela rompe com essa realidade. Por que acontece isso? Meio que para proteger o próprio organismo da pessoa. Então, pego aquele caso que deu daquela moça, que foi, todo mundo soube, quase todo mundo soube daquela moça, que ela, do mendigo, né? Que no Brasil todo soube daquilo lá, que ela ia no mendigo o rosto de Deus ou então do marido dela, né? Aquela moça, ela não era diagnosticada com transtorno bipolar e ela estava em surto psicótico. Então, quando ela olhou para o mendigo, ela imaginou que era ou Deus ou o marido dela. As pessoas desacreditaram aquela mulher, disseram que ela era, né? Falaram um monte de coisa lá que não tinha nada a ver. Depois ela foi internada, inclusive, diagnosticada com transtorno bipolar. É isso que é a psicose. Ela rompeu com a realidade muito ali, né? A ponto de fazer o que ela fez, tá? Mas tu pode romper com a realidade num grau menor. Então, ela pode ocorrer na esquizofrenia também, se a pessoa não tá medicada.
Então, a psicose ela pode ocorrer em várias situações e muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem aquele transtorno psicopatológico, ela não está medicada e ocorre um estressor muito grande externo e ela acaba psicotizando. E interessante, né? Porque isso aconteceu, é horrível, mas enfim, aconteceu esses dias aqui na região metropolitana de Curitiba. Um homem foi na unidade de saúde, 24 horas, começou a demorar o atendimento, e ele acabou tendo um surto e destruiu completamente o local da triagem, né? Onde era feito o acompanhamento ali das pessoas antes de serem encaminhadas para o médico. Ele acabou sendo preso, o que ainda piora a situação, não piora, Karen? Piora, porque se a pessoa tem um transtorno, se ela não tá medicada, ela tá precisando de ajuda, né? Não pode ser presa. Só que, claro, as pessoas não entendem, acham que a pessoa é extremamente agressiva. Claro, existe traço de personalidade onde a pessoa é mais combativa e, portanto, mais agressiva, tá? Então pode ser do traço de personalidade da pessoa, mas pode também ser um transtorno não diagnosticado, onde a pessoa começou a surtar naquele momento, ficar muito nervosa, muito estressada com aquilo, e daqui a pouco perdeu um pouco da noção da realidade ali, aí foi violento naquele momento. Muita gente ainda tem medo de aceitar ir a um psicólogo, um psiquiatra. Parece brincadeira, mas eu ouvi esses dias de alguém que eu até indiquei, puxa, você deveria ir a um psicólogo, e disse, eu não sou louco. Né? As pessoas ainda têm isso, ainda têm um preconceito, Karen? As pessoas mais, assim, antigas, né, mais velhas, ou então os homens têm um pouco mais disso, né, no geral, hoje tem muito adolescente que me procura, muitas pessoas que já, é um estigma isso, né, então a pessoa não quer entrar em contato com a sua mente, porque se descobrir que tem alguma coisa ali, ou vai ser internado, ou vai ser taxado de doido, de louco, né, e não é isso, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos a todo momento dentro da nossa própria mente, né? Então, se nós não cuidarmos da nossa mente, nada funciona. As nossas relações não funcionam, o nosso trabalho não funciona, a nossa relação conosco não funciona, nada vai funcionar, porque o carro-chefe é a tua mente, é a mente que manda no corpo, não é o contrário. Então, se a pessoa não cuida daquilo que é mais precioso, daquilo que ela habita 24 horas por dia, como que ela quer que o resto funcione bem? Então tem que tirar um pouco, né, esse estigma que ir no psicólogo, fazer psicoterapia é coisa de gente doida, porque isso é coisa de pessoas ignorantes no sentido de ignorar, de não saber do que estão falando. Porque quem pode ter acesso à terapia, eu acho que todos poderiam ter acesso à terapia, infelizmente nem todo mundo consegue, né? Mas as pessoas deveriam fazer psicoterapia, porque ela é um processo de transformação na vida das pessoas. Independente se ela tem transtorno ou não, é um processo altamente transformador para a pessoa. Antes de finalizar, então, a última pergunta que eu vou fazer, a não ser que alguém faça aqui uma rapidinha. A Nerinda, oi, Nerinda, boa noite. É a seguinte, muita gente tem dificuldade de dormir e tem ansiedade. A gente vê cada vez mais isso acontecendo. 100% das vezes é necessário que se procure uma terapia ou existe algo que se possa fazer sozinho? Deixa eu te perguntar o que todo mundo pergunta. Mudar hábitos de vida, tá? Então, o primeiro passo é desenvolver hábitos de sono saudáveis. Então, vou dar algumas dicas aqui. É claro que uma disfunção do sono, uma alteração de sono para muitas, dorme demais ou dorme pouco, pode ter a ver com um adoecimento mental, com uma psicopatologia, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, né? Um transtorno de personalidade borderline. Então, tem a ver com boa parte dos transtornos tem uma disfuncionalidade no sono. Mas o primeiro passo que a pessoa deve fazer é desenvolver hábitos saudáveis de sono. Então, assim, dormir e acordar no mesmo horário. Primeiro, né? Para o cérebro não existe sábado, domingo e feriado. A pessoa quer regular o ciclo biológico interno com um ciclo externo, ele precisa deitar e acordar no mesmo horário. Deve-se, então, quem tem problema de sono, não ter televisão no quarto, não ficar no celular, deixar esse longe do ambiente do quarto ali. Cama é lugar de duas coisas, atividade sexual e sono.
Cama não é para levar problema, ruminar desafetos, ficar pensando, porque o cérebro ele precisa desacelerar. A atividade cerebral ela precisa diminuir na hora do sono e não aumentar. E por que as pessoas têm problemas para dormir? Porque elas vão para a cama e ficam ruminando o que tem que fazer no outro dia, que deu errado, que levou um esporro do chefe, que brigou com o marido e por aí vai. Só nisso já não vai dormir direito, né? Outra coisa. Ao acordar, se for possível, se expor à luminosidade natural. O que quer dizer isso? Abre bem as janelas, deixa a luminosidade entrar através do olho, o olho vai captar, não é para olhar para o sol, né, gente? Pelo amor de Deus, que vai ficar cego. Mas é deixar que a luminosidade natural entre para entrar essa luminosidade através do campo da visão e mandar uma mensagem lá para o núcleo supraquiasmático do cérebro e uma mensagem dizendo assim: produz melatonina daqui a 12, 14 horas. Então, se expor 30 minutos num lugar bastante iluminado, de preferência solar, e se for possível nas primeiras horas do dia, tipo ali 7h30, 8 horas é o ideal. Não conseguiu estar no trabalho, se ficar perto de uma janela e trabalhar perto de uma janela, melhor porque está pegando. Isso todos os dias, isso vai regular o ciclo circadiano, que é o ciclo biológico de aproximadamente 24 horas. Outra coisa, cafeína. As pessoas metabolizam cafeína de uma forma diferente. Então, tem um organismo que metaboliza a cafeína de uma forma mais devagar, mais lenta. Depois do meio-dia, quem tem problema de sono não pode tomar nada com cafeína. Nem energético, nem café, nem Coca-Cola, nem chocolate, nem nada disso, tá? Tirar a cafeína. Atividade física. Não fazer atividade física de preferência 3 horas antes. Então, a pessoa às vezes vai fazer atividade física, sei lá, 9 da noite, vai chegar em casa e não vai dormir. Porque vai ter uma série de hormônios, de neurotransmissores trabalhando ali. A dopamina vai estar elevada, a noradrenalina vai estar elevada e a pessoa vai estar agitada. Então ela não vai dormir. Praticar atividade física 3 horas antes de dormir e não depois também vai ajudar a melhorar o sono, né? O quarto, ele tem que estar no breu, não pode ter nenhuma luminosidade, nada, escuro total, né? Para o cérebro entender que é noite. Se acordar de madrugada, não fazer o que a maioria das pessoas desavisadas fazem, olhar o celular para ver que horas é. Isso estressa o cérebro, porque a pessoa está pensando, eu vou ter que dormir, daqui a pouco eu tenho que acordar, eu tô cansado, eu não dormi o suficiente. Isso é um fator estressiogênico para o cérebro, não pode. E nem muito menos ficar acendendo luz. Quem vai no banheiro à noite, que não consegue ficar a noite toda dormindo e tem que ir no banheiro, nada de acender essa luminosidade forte, que é essa luz branca. De preferência depois das 19, ficar com aquela luminosidade mais amarelada, menos forte, que aquilo também vai ajudar. Fazer isso tudo que eu estou falando aí, isso aí é higiene do sono, né? Que eu ensino para os meus pacientes. Legal. Vamos fazer higiene do sono para te preparar para dormir. Se fizer isso que eu estou dizendo, existem outras estratégias, mas se fizer isso, já está no lucro, já vai melhor. Olha aí, não é tão difícil, gente. Eu ouvi assim, acho que o mais difícil é você acordar de madrugada e não olhar que horas são, porque o restante não é tão difícil assim, né? Karen, eu quero agradecer muito a tua presença. Deixa eu avisar vocês, quem quiser, pegou no meio, quer ouvir inteira essa entrevista, vai estar lá no YouTube, é só vocês acessarem, tá? Vai estar também lá no meu portal de notícias, vocês vão poder acessar lá depois. Deixa eu agradecer muito você, Karen, pela tua presença e participação aqui junto com a gente. Obrigada. Obrigada pelo convite, então me sigam lá no psicóloga Karen Gomes e aí eu faço live todos os domingos às 19h30 ou nos sábados 20h30, 21 horas. Beijo, gente, obrigada, obrigada, Karen, um beijo bem grande para você. Até a próxima. Tá aí, família, que lindo. Falamos aqui com a Karen. Tchau, tchau, até. Com a Karen, uma excelente entrevista, parabéns. Gostei bastante dela. Gente, a partir de hoje, a gente sempre vai estar trazendo aqui algo legal, algo diferente, cantores, atores, músicos, comediantes, psicólogos, enfim, né, de várias áreas diferentes, médicos, para que vocês possam aí conhecer essas pessoas, saber, tirar dúvidas, tá? Então, 1 horinha por dia, a gente vai estar fazendo esse processo. Agora a gente volta...